Tudo bem aí, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Nós fechamos a América Anglo-Saxônica falando do Canadá e dos Estados Unidos, corretamente? Vamos então agora para a América Latina. Lembra que a América Latina, ela compõe a parte do continente americano pela divisão socioeconômica e uma divisão histórica, não é isso? Infelizmente aí, colonização de exploração, não é? Sistema agrícola de plantation, mão de obra escravocrata, por exemplo, não é? Há o problema do escravismo, não é? Dessa população que veio da África, por exemplo, né? Os negros africanos. Nós tivemos aí um sério problema também relacionado ao assassinato, genocídio de populações indígenas, não é? O saqueamento que nós tivemos aí dessa América Latina, principalmente das civilizações pré-colombianas, né? Toda essa riqueza, marcadamente aí os astecas e os incas, por exemplo, tá? Bom, muito bem. Sobre essa América Latina, falamos do México, correto? Lembrando sempre um fato muito importante. O México, ele geograficamente está na América do Norte, porém, socioeconomicamente pertence à América Latina. Olha que ponto importante. Outro contexto sensacional aí, pessoal, a gente tem que pensar, os aspectos físicos desse México, não é? Dos aspectos físicos nós pensamos, primeiramente, pensamos no aspecto de relevo, tá? O relevo do México é extremamente interessante, tá? O México ele pertence também ao Círculo de Fogo do Pacífico, correto? Então, o México, ele apresenta, não é? Porções montanhosas chamadas de Sierras Madres. Então, do lado leste temos a Sierra Madre Oriental e do lado oeste do território também a Sierra Madre Ocidental. E entre as Sierras Madres há uma região elevada e plana, tudo bem? Chamado de altiplano, onde há a principal concentração populacional do país, concentração industrial do país, ficam aí nos famosos altiplanos mexicanos, né? E como a gente já fala em altiplano, uma área elevada, tudo bem? Plana, mas entre elevações, que são as Sierras Madres, tá? Há um problema ambiental seríssimo chamado inversão térmica, né? Principalmente aí no outono, no inverno, na madrugada, primeiras horas da manhã, o ar frio desce das encostas, o ar frio, alta pressão, fica junto à superfície, empurra o ar quente para cima, então há uma troca térmica, daí o nome inversão térmica, o ar frio embaixo, o ar quente em cima. Esse ar frio, alta pressão pesado, não deixa a poluição sair. Temos o sério problema, não é, do aumento do número de óbitos em decorrência da maior concentração de poluentes atmosféricos, justamente pela inversão térmica, né? A formação do smog fog, esse nevoeiro ou popularmente neblina de fumaça, é uma situação catastrófica, lamentavelmente. Muito bem, já que ele pertence ao Círculo de Fogo do Pacífico, então o México é extremamente instável geologicamente, tá? Vulcanismo e principalmente terremotos, né, que chegam aí, né, facilmente na sua história 6, 7 na escala Richter, tá? Então é uma situação muito séria os terremotos que acontecem no México. Quando a gente pensa em hidrografia, o rio importante é o Rio Grande. Na fronteira entre Estados Unidos, não é, temos o Rio Grande, que ali é um grande marco, não é, dos migrantes legais mexicanos e também do restante latino-americano a tentar chegar nos Estados Unidos, né? Então a hidrografia é o Rio Grande, correto? Quando a gente pensa no clima, a parte norte do país é um deserto, tudo bem? Tá? Deserto como Chihuahua. Então pensou no norte do México, eu penso no deserto, correto? Quando eu penso no centro-sul, o clima é tropical. Por isso que os principais sistemas de plantation no país estão concentrados mais aonde? No centro-sul. Aonde a população está concentrada? No centro-sul. Tá? Por quê? Porque no norte encontramos
desertos. Já que nós falamos do deserto, lembra, o clima árido ou deserto com vegetação, xerófilas e também a presença de estepes. Enquanto que no centro-sul, área tropical com floresta tropical, por exemplo, né? A gente pegar aqui aquela região da península de Yucatán, de ocupação dos maias, por exemplo, são imensas áreas de florestas naquela região ali. Tudo bem? Então é bem simples os aspectos físicos envolvendo o México. Vamos lá, México então, ele tem uma população urbana, correto? Num processo de urbanização rápido e caótico. Então o México sofre de macrocefalia urbana, tá? Proveniente do inchamento urbano, tá? Cidades fragmentadas, marcadas aí por, né, uma elite ocupando uma área, surgimento de condomínios. Do outro lado vou ter o quê? A formação de aglomerados subnormais, as favelas. Vamos ter o problema dos cortiços, por exemplo, não é isso? Então é parecido com o esquema do Brasil, tá? O mesmo contexto: urbanização rápida, caótica, macrocefalia urbana, desigualdade socioeconômica, má distribuição de renda, cidades fragmentadas socioeconomicamente, trânsitos de uma forma caótica, mobilidade urbana realmente problemática, né? Então é fácil você relacionar com o Brasil, tudo bem? Lembrando que o México tem a segunda população, tá, latino-americana absoluta, logicamente atrás do Brasil. Estamos falando de um país de mais de 100 milhões de habitantes, tudo bem? Essa população concentrada onde? No altiplano, nós acabamos de falar, no altiplano mexicano, ali está as principais áreas de cidades, por exemplo, estão nessa região aí, tudo bem? Vamos pegar a capital, Cidade do México, por exemplo, né? Uma mega cidade, né? Mais de 10 milhões de habitantes, por exemplo, correto? Então nós temos uma formação importante aí, uma cidade global, a Cidade do México, que antes atraía muita gente, né? Agora mudou. A migração mexicana para os Estados Unidos. Então, um país de forte emigração para os Estados Unidos. Os mexicanos são os principais, ou o principal grupo, né, de imigrantes dos Estados Unidos. Tanto é que nós estudamos os Estados Unidos, quando falamos dos Estados Unidos, a ideia do Donald Trump construir um muro na fronteira para conter essa imigração, como também a legislação americana de combate ao narcotráfico, tá? Então, o norte, devido ao clima desértico, ele é mais baixa densidade demográfica, o norte. Interessante isso aí, tá? A população fica onde? No centro-sul. Concentrada no centro-sul e nos altiplanos mexicanos. Olha que detalhe importante. Uma população urbana, uma população com sérios problemas socioeconômicos, uma população marcada por uma grande violência lá no norte, devido à presença dos cartéis do tráfico de drogas, como Sinaloa, por exemplo, Los Zetas e outros, né, grupos ligados ao narcotráfico, que marcam aí o domínio, lutam pelo domínio territorial do extremo norte do México aí, numa verdadeira guerra, né, de cartéis de drogas que acabam aí provocando uma violência exacerbada, lamentável, não é? Que nós encontramos. Então isso é um ponto importante que nós temos que pensar. Outro fato ligado aí, pessoal, quando a gente pensa na economia, se a gente pensar, por exemplo, recursos naturais, petróleo, aonde? No Golfo do México. Petróleo, Golfo do México, certo? Petróleo suficiente para esse país, se ele quisesse fazer parte da OPEP, tá? Então você imagina como é importante a questão do petróleo para o México, controlado por uma empresa chamada Pemex, tá? Outra riqueza importante, prata, riquíssimos em prata, aonde? Nas Sierras Madres. Recursos naturais, petróleo e prata. Muito bem, outro recurso importante na questão do país, não é? Recurso econômico, seria o que? A agricultura. Tudo bem? Quando a gente fala da agricultura mexicana, nós temos que lembrar que tem duas formas. As haciendas, que são as grandes propriedades rurais monocultoras, voltadas à produção de mercado, para atender o mercado interno e o mercado externo, onde funciona o quê? Sistemas de plantation. E tem os ejidos, né? Que são pequenas propriedades, comunidades agrícolas estatais, certo? Que são de origem de uma importante reforma agrária realizada na primeira metade do século XX. Tudo bem? Lembra que nós vamos ter até influência vindo, tá, da Revolução Mexicana em 1910, por exemplo, Emiliano Zapata, não é? Pancho Villa. Então esses ideais, uma visão um pouco mais socialista,
de fazer uma grande reforma agrária, e realmente ela foi realizada no México, talvez aí a maior da América Latina. Já que nós estamos falando de Emiliano Zapata, não podemos esquecer que a região mais miserável do México fica no centro, fica no sul, lá no extremo sul. Então esse sul é uma região muito pobre, elevada população indígena, não é, nessa região, e ali teve na década de 90 o surgimento até de uma guerrilha, tá, chamada Exército Zapatista de Libertação Nacional, tá, lutando o quê? Contra a globalização, contra o neoliberalismo, né, pelos direitos dos povos indígenas, tudo bem? Por chamar a atenção do governo, tá, para a situação precária socioeconômica dessa população do extremo sul mexicano. Cuidado no vestibular, não foi, né? Ainda ela está presente, mas não tem a mesma força do que foi nos anos 90. Então nós temos as haciendas e os ejidos, certo? Nesse processo aí, que lógico quem comanda são as haciendas, grandes fazendas, os latifúndios, né? Pensa dessa forma. Quando a gente pensa na indústria, uma industrialização com forte presença de capital externo, certo? Multinacionais aproveitando mão de obra barata, mercado consumidor, né? Incentivos fiscais, matérias-primas, né? E o Estado desenvolvimentista, né? O Estado bancou a infraestrutura do país para a questão da industrialização, tá? Então o México, olha só que detalhe, o México, o Brasil, a Argentina, né, tem um processo industrial semelhante, né? Capital externo, tá? E a forte presença do Estado desenvolvimentista no século XX. Lembra que o Brasil teve isso com o getulismo, com o Juscelino Kubitschek, com o período militar. O México seguiu a mesma forma, pessoal, não é? Principalmente uma mão de obra extremamente barata que esse país vai oferecer, correto? Um detalhe importante, não é? No final do século XX, essa industrialização ela acaba se estendendo para o norte, né? Surgindo as famosas maquiladoras, né? Indústrias que vão só montar, não é? Maquilagem, vou estar só no processo de montagem, indústrias americanas que montam nos Estados Unidos, né? Para aproveitar a mão de obra extremamente barata e as vantagens vindo do, por exemplo, NAFTA, não é? Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, por exemplo. Já que nós estamos falando desse acordo, não é? Recentemente, não é? O Acordo Norte-Americano de Livre Comércio chamado NAFTA, que surgiu lá nos anos 90, não é? Ele foi praticamente substituído pelo chamado TMEC, não é? Nós estamos falando aí num acordo comercial Estados Unidos, México e Canadá, não é? Nós temos a porção TMEC, quer dizer, Trade, Comércio, México, Estados Unidos e Canadá, tá? Por quê? Porque o Donald Trump sentia que os Estados Unidos estavam sendo prejudicados nesse livre comércio, ele chama esses dois países, não é? Contra o Canadá ele adota protecionismo, ele ameaça adotar contra o México, não é? O México precisa do mercado econômico americano, como mercado consumidor, ele necessita dos Estados Unidos, ele depende do mercado americano, hoje ainda reduziu bastante por causa da China, tá? Correto? Mas ainda ele é muito dependente dos Estados Unidos. Logicamente o México vai ceder, tá? E vai adotar esse novo processo de bloco econômico chamado TMEC, por exemplo, tá? Lembra que o México também chegou a ceder à pressão americana para controlar os fluxos migratórios vindo da América Central que cruzava o território mexicano, tá? E a partir dali chegava na fronteira e adentravam os Estados Unidos, né? Agora o México praticamente ele fechou, ele contém esses imigrantes vindo, por exemplo, de Honduras, tá? Um exemplo, né? Você tem vários países, ele acaba conter, por quê? Porque o Donald Trump ameaçou, não é? Justamente aumentar a questão aí das tarifas alfandegárias, tá? Então essa mudança ela é extremamente importante, correto? Nesse detalhe. Um outro contexto importante, pessoal, que essa industrialização ela fica ali também na região dos altiplanos, né? Vamos pegar cidades importantes, a cidade do México, né? Ciudad do México, ou Cidade do México, Guadalajara, Veracruz, Tampico, né? Cidades como Monterrey, certo? A Ciudad Juárez, tá? São cidades importantes que nós temos aí com o processo industrial, tá? Turismo, muito forte o turismo. O México praticamente é o país latino-americano que mais recebe turistas, tá? Envolvendo aí, porque ele tem um turismo histórico, cultural,
não é? A questão aí dos astecas e dos maias, correto? Um turismo importante de natureza devido às suas florestas tropicais, tá? E um turismo balneário devido às suas belíssimas praias, tá? Vamos pegar a cidade importante, Cancún, não é? Voltada ali para a região do Mar do Caribe, por exemplo, tá? Então esse é o cenário importante desse México. Lembrando uma questão de história importante. O século XX, ele foi um século marcado pelo domínio de um partido chamado PRI, Partido Revolucionário Institucional, que praticamente governou durante o século XX, governou o México por 70 anos. Então há vamos dizer assim, praticamente uma integração entre partido e governo, virou uma coisa só. Lógico, isso alimentou uma corrupção gigantesca, mas foi importante aí como Estado desenvolvimentista, tá? Então, história, cuidado com o PRI, por favor, nesse aspecto. Tudo bem então, pessoal? Beleza? Um grande abraço, até mais.